Então, pessoal, agora nós estamos aqui para falar sobre ar comprimido. O que é ar comprimido? É você pegar as moléculas de ar que estão longe umas das outras assim, ó, e chegar um mais perto do outro. Por exemplo, no meio ambiente aqui, ó, eu tenho o ar muito disperso. Então, eu tenho que pegar essas moléculas e juntá-las. Como é que eu faço isso? Através de compressores de ar. Então, eu tenho esse sistema aqui para comprimir o ar, juntar essas moléculas, ficar mais perto uma das outras. Aí os tipos de compressores mais usuais que tem são o compressor a pistão, veja que tem um pistão aqui, ó, tá vendo? E compressor a parafuso, tá vendo que parece um parafuso aqui, ó? Então esses são esses dois mais utilizados. Aonde nós utilizamos compressor a pistão? Geralmente quando precisamos de pressões maiores. Então nós precisamos juntar esse ar mais ainda, tá ok? Pressão maior, 12 bar. Então 12 bar eu utilizo, por exemplo, o compressor a pistão. Agora, eu só não importo muito, mas eu importo mais com a vazão de ar. Então aí eu utilizo este aqui que é o compressor parafuso. Então ele é mais para uma maior vazão de ar e menor pressão. Então, aonde utiliza o ar comprimido? Nós utilizamos, é uma energia muito utilizada na indústria, principalmente para você acionar alguns aparelhos, tipo chave de impacto, né? Para que serve isso? Por exemplo, chave de impacto para você colocar grampo em madeira, é um caso. Parafusadeira, por exemplo, parafusadeira de pneu, borracharia, tá? Parafusadeira de móveis, serra tico-tico, por exemplo, para serrar madeira. Lixadeira e esmerilhadeira para você, por exemplo, polir tinta de automóvel. Furadeira para furar buraco, para furar, por exemplo, madeira, furar ferro. Martelete rebarbador é para você furar, por exemplo, o solo. Então, são os principais que nós temos aqui. Aí nós utilizamos, então, essa tabelinha para saber qual é a vazão de cada um deles e quantos nós vamos utilizar para escolhermos os compressores, ou a pistão ou a parafuso. Geralmente o pistão é para altas pressões e o parafuso é para grandes vazões. Então se a gente der uma geral depois numa tabela que nós vamos ver a seguir, esse aqui então quando nós precisamos as pressões acima de 6 bar. E aqui quando nós precisamos uma vazão muito grande, tá? o do parafuso. Para nós fazermos isso, nós temos então que trabalhar numa tabelinha. Eu vou trabalhar nessa tabela aqui o seguinte, chave de impacto, parafusadeira, serra tico-tico, lixadeira, esmerilhadeira, furadeira, martelete rebarbador e eu vou ver a vazão total. Eu vou fazer por exemplo, uma parafusadeira, né, e uma furadeira, né? São essas duas que eu vou fazer aqui. Então, uma parafusadeira 12 vezes 1, e uma furadeira 8,5 vezes 1. Então eu tenho 12 mais 8,5 dá 20,5 litros por segundo. Que eu preciso então. Qual que é a minha vazão total? Né? A minha vazão total aqui 20,5 litros por segundo. Então aqui eu ponho a quantidade e aqui ponho o total. O que eu não for utilizar eu risco ele, pronto, tá? Então, essa é uma tabelinha que nós precisamos fazer. Agora, vamos ver no item 3, né? A quantidade de litros. Então, a vazão que eu preciso é 20,5 litros por segundo, né? Com isso, eu vou olhar aqui, ó, a vazão, 20,5 litros por segundo, eu tenho esse de 28,4 aqui, ó. Aí, a pressão pode chegar a 12 bar, tá vendo? Ou desse aqui, ó, também 28, eu posso chegar a 7,5 bar. Então, dependendo do meu sistema, eu posso utilizar ou a pistão ou a parafuso. No caso aqui, eu vou utilizar a pistão, que é mais comumente encontrada no mercado. Então, a vazão, então seria o compressor a pistão, que seria o compressor a pistão. Quais as características dele? 28,4, então atende que é mais do que 20,5. A pressão é 12 bar.
a potência do motor tem que ser trifásico 15 CV e a tensão 220. 220 volts trifásico, que esse é o símbolo de trifásico. Então, aí nós já especificamos, encontramos qual é que é para atender o nosso sistema aqui. Então, 4, eu já peguei aqui o compressor, a pistão, a potência do ar comprimido é igual a 15 CV, né? Trifásico. Então isso aqui nós já vimos no item. A vazão total é 28 litros por segundo e a pressão chega a 12 bar. Geralmente a pressão industrial é em torno de 6 bar, entendeu? Só que tem que a pistão é sempre o mais fácil de encontrar no mercado para comprar. Agora, no item 5, eu vou fazer o cálculo da corrente. Como ele é trifásico, eu uso essa segunda fórmula aqui, ó, né? Então, potência vezes 736 vezes 1,25, tá? Dividido por raiz de 3 vezes a tensão, cosseno φ e vezes o rendimento eletromecânico. A potência é 15 vezes 736 vezes 1,25 dividido por raiz de 3, a tensão é 220, cosseno φ é 0,92 e o rendimento de 15 cavalos é 0,95, né? Então é só você olhar aqui, ó, aqui é 0,95, então 15 cavalos acima é 0,95. Aí então, ó, então daqui o que acontece? Eu faço o cálculo da potência transformado em watts vezes 1,25, raiz de 3 vezes a tensão 220, fator de potência 0,92 e o rendimento 0,95. Agora eu vou fazer a conta desse sisteminha aqui, né? Então dá 41 e 44 amperes. Então vou só conferindo. Isso, 41, 44 amperes. Então nós chegamos aqui, ó, no cálculo dessa corrente 41 e 44 amperes, que é o 5,1 amperes. Aí no 5,2, qual que é a distância? Geralmente nós não colocamos muito longe do quadro de força, mas eu vou colocar em torno de 9,1 metros do quadro de força, tá? A distância, que é o 5,2. O 5,3, o que eu vou fazer? Eu pego o 41,44 vezes 9,1. Aí eu vou ter os meus amperes metro. Vezes 9,1. Dá 377 amperes metro. 377 amperes metro, eu vou na tabela, né, de 220 volts. 377 amperes metro. Se eu for aqui, ó, 755. Mas preste atenção, a minha corrente é de 41 e 44. 41 e 44. Qual é o condutor que dá 41 e 44? É o de 10 milímetros, tá vendo? Ó? Que dá 41 e 44. Então, no 5,4, eu vou ter o calculado 377 ampere metro, tá? Aí eu vou ter que ver a tabela ali, e eu olhando na tabela eu preciso levar em consideração os amperes. Para levar em consideração os amperes, a bitola que dá é 10 milímetros quadrados, tá? E são 50 amperes, tá? 50 amperes. 50 amperes são 50 amperes. Então, ó, se a gente olhar aqui 50 amperes, ele vai dar 50 e 25, tá? Então, ó, 5.025. Então, 5.025 amperes metro.
Olha, 5.025 ampere-metro é maior que 377. E eu satisfaço os 50 amperes do 10 milímetros quadrado. Então, meu fio vai ser 10 milímetros quadrado, 50 amperes. Porque eu preciso de 41 amperes aqui nesse sisteminha. Agora nós vamos para as especificações. Né? Quem são as especificações? É a listinha de material, né? Final aí. Então, qual é o compressor? O compressor é a pistão. Depois, a potência do ar comprimido. Potência do ar comprimido é 15 CV, 220 volts, trifásico. Tá? A vazão, 28 litros por segundo. A pressão é igual a 12 bar. Tá? Aí o fio, qual é o fio que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar bitola 10 milímetros quadrado, que ele suporta 50 amperes. Tá? Comprimento. Aí é muito fácil, nós vamos ser 3 vezes 9.1 vezes 1.1, né? Aqui, ó, do fio. Nós vamos ter 30 metros. Então, isso aqui é o que nós fazemos para ar comprimido, utilizando essa tabela.